No vídeo de hoje a gente vai mostrar um review e as vantagens e desvantagens de uma casa pré-fabricada de concreto. Bora aí, roda a vinheta! Olá pessoal, aqui é o engenheiro Lucas Azaf e juntamente com a minha equipe nós decidimos entregar o melhor que nós praticamos diariamente em obras e também em projetos. No review de hoje, ou na obra de hoje, a gente vai mostrar uma casa pré-fabricada, só que ela é uma pré-fabricada um pouco diferente. Ela é construída em concreto e cimento, tá? Então ela não é aquela pré-fabricada em madeira. Um pouco diferenciado, a gente vai mostrar algumas vantagens e desvantagens, como que funciona esse sistema construtivo. Bora lá? Então pessoal, essa casa aqui ela é construída de pilaretes e placas cimentícias. Essas placas elas são chamadas de placa de concreto leve, tá? Então se a gente analisar, ela tem aqui bastante isopor no meio dela. Então elas não são pesadas, tá? Então ela tem um peso bem reduzido devido a essa questão do isopor e ela garante ali maior qualidade térmica e principalmente maior qualidade acústica. A gente vai mostrar ali a casa bem detalhada, com todas as informações ali e como que funciona. Então, essas são as placas de fechamento das paredes. Então, basicamente, ela tem... Deixa eu pegar uma outra peça aqui. Aqui, ó. Basicamente, vou me aproximar aqui da câmera. Ela tem essa guia, tá? Essa guia, ela é encaixado em um pilarete fêmea, tá? Então ela encaixa aqui certinho e você vai empilhando as placas. Vamos ali na parede da casa e vamos mostrar um pouquinho com detalhes. Então, pessoal, aqui tem um demonstrativo, de um pilarete. Esse pilarete daí ele já é em concreto maciço, né? E ele tem, além de uma armação, um concreto armado, né? Ele tem um pino central. Então, como que funciona? É feito um radier, ou você pode fazer, por exemplo, nessa casa aqui foi feito uma viga baldrame por baixo de todas as paredes, tá? Porque foi decidido que essa casa ela ficaria acima da terra. Então a gente colocou aqui mais ou menos uns 40 centímetros nessa parte dos fundos e lá na parte da frente dá quase um metro e pouco acima da terra. Ter uma escadaria para ficar bem bacana lá. E assim, esse pino central, vamos mostrar um elemento aqui, ó. Mostra essa parte aqui. Então aqui, ó, ele tem um pino central, tá? Esse pino, basicamente, você tira as medidas dos blocos, ou dos blocos não, das placas, entre uma placa e outra, igual está aqui, tá? Vamos se aproximar aqui. Então eu tenho essa medida aqui, entre os dois pilaretes, eu vou fazer uma furação lá, tá? E depois eu só entro com o bloco nessa furação dentro do baldrame e pode ser utilizado ali um adesivo epóxi ou você pode trabalhar ali com algum outro tipo de cola para fazer essa sustentação desse pilarete dentro ali da estrutura, tá? Então a estrutura em si, ela fica uma estrutura bem resistente, então fica uma parede muito boa e todas as paredes elas são autoportantes e elas sustentam ali a parte da laje, tá? Então você consegue trabalhar ali tanto com uma laje de isopor, uma laje maciça. Quero trabalhar com uma outra estrutura, um segundo pavimento, até um terceiro pavimento, tem essa possibilidade. Claro que quanto mais pavimentos, maior vai ser a carga de ferragem que também vai ter nesses pilaretes e menor vai ser a distância entre um e outro. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho das vantagens e desvantagens e mostrar um pouquinho como que é feito o assentamento desses blocos em si, tá? Então, esses blocos ou esses painéis, né, eles são... então aqui a gente tem um trilho entre dois pilaretes, eles são autoportantes e eles são empilhados um após o outro. Então o que acontece? Essas emendas, esses assentamentos que tem dos blocos, eles são emendados através de uma argamassa enriquecida, tá? Com uma quantidade maior de cimento, ou pode ser utilizado também uma argamassa C3 ali para fazer a emenda desses blocos, ou até mesmo o grout. Daí vai da
você ir lá canetear e verificar o que realmente fica mais viável para essa obra. Vantagens e desvantagens desse tipo de obra pré-fabricada. Então, basicamente, como toda obra pré-fabricada, ela acaba tendo uma velocidade construtiva muito maior comparado com a alvenaria convencional. Entretanto, as paredes de todas desses imóveis, eles acabam sendo autoportantes, tá? E com isso, você não pode retirar essas paredes aqui quando você vai colocar uma laje, né? Ah, eu coloquei a laje, a partir daí essa parede ela vai se tornar estrutural e eu não vou poder retirá-las para modificação do meu layout interno. Na parte de cima de todas as placas é feito uma cinta, tá? Em todas elas, emendando todas as placas. E essa cinta você pode fazer ali utilizar ali uma armadura um pouco reduzida, tá? Porque as paredes elas se tornam estruturais, então elas não transmitiriam necessariamente específico para um pilar as cargas que estão na laje. Ela distribuiria de forma um pouco mais homogênea. Parte de utilização de fundações. Você pode utilizar as fundações, tanto uma fundação do tipo radier, que é uma fundação, uma laje, né? Uma laje construída sobre o solo, ou você pode utilizar, igual é o caso desta obra aqui, sapatas e baldrame, tá? Então você consegue utilizar sapatas e baldrames. Tem alguns casos específicos que o pessoal utilizam também, aquelas estacas, né, ou aqueles trados feitos no local. E só que esses tipos de fundações, eles acabam trazendo um pouco mais umidade para as paredes. Então, dependendo da região, não é muito aconselhável. Então, outra grande vantagem é a parte de velocidade construtiva. Então, todos esses elementos eles já são pré-fabricados, tá? E você monta a sua casa como se fosse um verdadeiro Lego. Então, você não precisa necessariamente de uma mão de obra especializada para a construção. Se você ter uma boa noção ali de obra, você já consegue construir a sua casa e ele é uma construção muito rápida. Agora a gente vai trazer algumas desvantagens, alguns pontos de atenções, tá? E se no decorrer do vídeo ali a gente tiver mais alguns pontos específicos para pontuar, a gente vai conversando. Então vamos lá. Um dos pontos assim que eu gostaria de trazer de atenção, tá? Em emendas de paredes, você acaba não tendo aquela junção ou aquele trilho, né? Você acaba não tendo um tipo de elemento que ele seja menor do que essa placa, tá? Então, na junção aqui, é um ponto que ela acaba possivelmente aparecendo trinca se não for feito um bom travamento, tá? Então, esse travamento ele pode ser feito tanto com pinos, diretamente aqui, pode ser feito posteriormente com uma malha de aço também, tá? E no período da pintura é muito importante trabalhar ali com uma tela, né, de poliéster para você ter uma qualidade melhor na pintura desse imóvel. Por opção, esse nosso cliente ele vai rebocar a parte interna e a parte externa, mas há alguns clientes que eles apenas passam uma camada bem fininha de argamassa, tá? E a partir daí eles já entram com um selador, né? E já entram com a pintura para ficar algo um pouco mais rústico, para ficar algo um pouco mais rústico, né? Um pouco mais industrialzão. Os pilaretes, eles têm a possibilidade de já ser construídos com os conrugados, tá? Dessa forma você já sabe o ponto exato que ficará todas as tomadas e você não terá necessidade ali de cortar as paredes. Os pilaretes eles já ficam tudo certinho. Lembrando que se eu vou passar uma tomada para essa parede, né, eu quero fazer uma tomada mais baixa, alguma coisa assim, eu não posso simplesmente cortar esse vigote, né, para então passar para lá, porque eu acabo condenando esse vigote, que eu acabo ali com a funcionalidade desse vigote em si. Na parte superior, a gente vai mostrar um pouquinho lá, fica todas as esperas,
mesmo colocando a laje, posteriormente, né, fica todas as esperas para você fazer ali a parte elétrica de uma forma superior e também a possibilidade de você utilizar diretamente dentro da laje, tá? Então é algo que pode ser feito. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. A gente trouxe mais uma solução construtiva mostrando ali as principais vantagens e desvantagens de uma forma mais sucinta. Se vocês quiserem um vídeo um pouco mais técnico, deixem aqui nos comentários que a gente faz um vídeo bem detalhado, bem técnico, mostrando ali passo a passo de como que funciona essa parte de construção. Pessoal, muito obrigado por acompanhar até o presente momento, tá? Para você que ficou aqui no vídeo até o final, a gente vai deixar uma imagem, um 3D, né, um render de como que vai ficar essa casa após o seu término. Muito obrigado, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu e até a próxima!